Como perseverar diante de tantas dificuldades, não é? Como se manter ali? Como não voltar atrás? Como seguir adiante? Santa Teresa d'Ávila vai nos dizer que é preciso uma determinada determinação. E é sobre isso que hoje nós vamos falar. Aqueles que decidem cultivar essa vida interior, aqueles que decidem, né, cultivar esta vida espiritual, esta vida no espírito, precisam observar algumas coisas. Precisam, por exemplo, de disciplina. É fundamental. Disciplina para quem decide, para quem deseja progredir, crescer nesta amizade com Deus, desenvolver esta alma forte em Deus. É preciso disciplina, mas não só isso. Vamos então tratar deste assunto, né? Depois de atravessar então as batalhas dessa segunda morada, o aumento das lutas, a vergonha, a desolação, as tentações da mente, a necessidade de resistir concretamente, tudo isso nós falamos ao longo desta semana. Santa Teresa conduz a alma a um ponto decisivo. Ou a vida espiritual passa a ser estruturada, ou ela se tornará instável. Ou a vida espiritual passa a ser estruturada, regrada, disciplinada, ou ela se tornará instável. Este dia não está te introduzindo numa nova batalha, não é isso. O que nós estamos fazendo hoje aqui é o quê? Você vai conhecer o critério que define, que vai definir se você permanecerá avançando ou se vai ficar preso, presa neste ciclo de avanço e retrocesso. Então veja o quanto essa formação de hoje é uma formação decisiva neste caminho. É o critério para definir se você permanecerá avançando, progredindo, ou se vai ficar preso neste ciclo. Um passo para frente, 2 passos para trás, um passo para frente, um passo para trás, né? E perdendo um tempo precioso. Então, vamos lá. Santa Teresa d'Ávila é clara ao afirmar que nesta morada, uma das táticas mais perigosas do inimigo é a displicência. Ou seja, a falta de seriedade, a falta de constância. O demônio sabe que não precisa levar a alma imediatamente de volta ao pecado grave. Não se trata disso. A alma já rompeu com o pecado mortal. Ela tem consciência deste mal. Ela passa longe daqui. Então não se trata de um inimigo levar a alma imediatamente de volta a um pecado grave, mas torná-la relaxada, considerando um tanto quanto segura de si, não é? Se considerando assim, considerando segura de si, torná-la relaxada, improvisada, inconstante. Santa Teresa, lembre-se você que ela é a grande reformadora, não é, do Carmelo, e que ela também está dentro daquele contexto de relaxamento. Ela chegou também a viver dessa maneira, embora cheia de boas intenções, mas dentro daquele meio, uma vida religiosa relaxada, uma vida religiosa já sem disciplina, uma vida religiosa já sem atenção. Sabe as cordas de um violão? Não é? Eu escutei isso há muito tempo atrás, essa comparação com a Madre Kelly eu nunca esqueci. Pega um violão. O violão, para que ele produza um som bonito, afinado, harmônico, ele precisa estar tensionado na medida certa. Sabia disso? Se você afrouxar, né? Se você deixa as cordas do violão frouxas, será horrível, não vai produzir um som harmônico, belo, afinado. Mas também se você, como diz no Ceará, acochar, não é? Ou seja, apertar demais, apertar muito, vai romper.
Então, a alma tem que estar tensionada, mas numa justa medida. Nem frouxidão, nem exasperação. Tensionada. Na vida espiritual, na vida com Deus, existe uma justa tensão. Relaxamento, frouxidão, não combina com quem decidiu ter vida interior, ter vida no espírito. Mas também não podemos exasperar a alma. Por vezes acontece, a pessoa se cobra inicialmente de 1000 penitências, de 1000 obrigações, de 1000 coisas, sem ainda a maturidade, o passo, sem estar no tempo devido. E aí, por causa desse excesso, ela acaba, não é, como as cordas de um violão, ela acaba rompendo. Então, vamos lá. Santa Teresa insiste, tenha grande seriedade por sua vida espiritual. É levar a vida espiritual a sério. Quantas pessoas você conhece ou quantas vezes você mesmo, não é? Até sabe que Deus existe, sabe da necessidade de nutrir essa amizade com Deus, cheio de boas intenções, mas parece que a oração pode sempre ficar para depois. Tudo é urgente, mas a oração pode esperar. Tudo tem que ser feito, mas a oração ela pode vir por último. Não. A vida espiritual ela precisa ser levada a sério. Talvez hoje, né, tamanho relaxamento em que tantos se encontram, qualquer coisa parece um exagero. Mas não é. Certa vez um testemunho de um jovem me marcou profundamente. Chegou a época das férias e a família decidiu viajar, era férias. Vamos para uma praia, vamos para um lugar. E aquele jovem, 16 anos, que já vinha numa crescente de uma experiência com Deus. E quando a mãe disse assim, filho, vamos escolher o hotel perto da praia, perto daqui, perto acolá, os lugares de passeio. Ele disse, mamãe, vamos escolher o hotel de acordo com a proximidade com a igreja, porque eu vou à missa todos os dias. Vamos escolher o hotel onde nós vamos nos hospedar e o critério será a proximidade com a igreja, porque eu vou à missa todos os dias. Isso, um exemplo de quem leva a vida espiritual a sério. Outra pessoa poderia arranjar aqui uma desculpa. Ah, estou de férias. Ah, mas o hotel ficou muito longe da igreja. Ah, mas não dá para ir, não. Ele leva a vida espiritual a sério. Ele sabe que as desculpas que podem vir depois não farão outra coisa senão prejudicá-lo, prejudicar a si mesmo. Não. O critério não é a praia, o critério não é o shopping, o critério não é nenhum. O critério primeiro é a igreja. Porque eu vou à missa todos os dias. E se não for assim, nem conte comigo para essa viagem. Quantas pessoas fazem o inverso? Ah, vamos. Aí quando chega lá, chega não é nem todos os dias, é o domingo mesmo, dia de preceito. Não fui à missa? Ah, mas porque a gente estava viajando. Primeiro, se é uma viagem de férias onde lhe é dado, lhe é possível escolher o lugar, você jamais deveria escolher um lugar onde não tem missa. Onde não tem missa. Falar isso hoje soa como um absurdo. Absurdo é ser cristão, católico, e fazer o contrário. Tratar a missa como se ela fosse um adereço no seu final de semana. Mas, quantos já normalizaram isso? Quantos? Então, levar a vida espiritual a sério. Deus em primeiro lugar. No coração, na mente e nos meus atos concretos. Ah, mas Deus vê o meu coração.
Coitado de Deus. Né? As pessoas falam isso como uma justificativa. Eu, sinceramente, se não fosse a fé, ao falar isso eu me desesperaria. Fico imaginando o coração de Santa Gema Galgani, porque, ô santa, né? Ali é uma santa de 7ª morada. É santa, assim, uma grande santa. Santa Gema Galgani. Quando o coração dela é apertado, ainda sai uma gota de pus? Impureza, ainda uma gota de pus? Eu fico dizendo, Jesus, quando apertar o meu coração, como é que vai ser? Uhum. Estamos a caminho. Estamos a caminho. Não vamos nos desesperar com as nossas misérias. Mas vamos fazer um propósito firme de emenda. Vamos fazer um propósito firme de emenda. Eu falo isso aqui, não é como uma acusação ou como uma condenação. Eu falo isso aqui porque é preciso lançar uma luz. Tem muita gente de bom coração, de boa vontade, com desejo de crescer na intimidade com Deus, mas que, por falta, né, de mais oração, de mais meditação da palavra de Deus, e por estar inserido em contextos, muitas vezes, um pouco mais difíceis, já normalizaram isso. E eu preciso dizer para você, não é normal. O normal é levar a vida espiritual a sério. O normal é colocar Deus em primeiro lugar. O normal é ter vida de oração. O normal é meditar a palavra de Deus todos os dias. O normal é rezar o terço. O normal é se confessar com frequência. O normal é receber Jesus na Eucaristia o máximo que você pode. Que você pode. Sem jamais prescindir dos mandamentos, sem deixar de observar os mandamentos. Esse é o normal. E ao fazer o normal, o mundo vai se levantar, as pessoas que estão em torno vão se levantar. Já falamos sobre isso e diz: você está doido. Você enlouqueceu. Fazer uma vigília de oração? Tá louco. Mas ir para uma micareta e ficar 3 dias? Isso é normal. Rezar 1 hora? Tá doido? Mas ir para a academia e ficar 2 horas levantando peso? Isso é normal. Meus queridos, a gente não está falando da mesma coisa, nós estamos falando a mesma língua. Realmente, não temos a mesma meta. Então é preciso saber qual é a sua meta. A vida, a plenitude, a graça, a eternidade, o céu, a união com Deus. Aquele que tem Deus tem tudo. Com Deus nós temos o pacote completo. Não nos falta nada. E aqui eu estou falando, inclusive, das nossas necessidades básicas. Sim. Trabalho, moradia, companhia. Quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus, nada lhe falta. E, repito, não falo apenas do espiritual, embora seja o principal, não me refiro apenas, entre aspas, a isso. Eu falo também das suas necessidades materiais, que eu sei que não são poucas. Você tem uma casa para dar conta, você tem uma família para sustentar. E de tantas outras necessidades também, físicas, mas quem tem Deus tem tudo. Quem tem Deus tem tudo. Vamos prosseguir. Essa seriedade se concretiza naquilo que Santa Teresa chama regra de vida. Lá no início da minha caminhada, Deus colocou uma pessoa no caminho que me ajudou muito, né? E eu ainda jovem, universitária, e aí ele falou assim, olha, vem aqui em casa que eu tenho uma regra de vida para te entregar. Eu disse, eita,
E naquela fase, né, naquele início, eu falei, meu Deus, hoje eu vou conhecer a minha regra de vida. E quando eu cheguei lá, eu com essa história que queria uma regra de vida, eu me lembro, ele me entregou os evangelhos, os 4 evangelhos. E disse, comece por aqui. Comece por aqui. Eu tenho até hoje ele colocou num livro, né, e com os 4 evangelhos, e eu tenho comigo, né, a regra de vida. Comece pelos evangelhos. Mas vamos lá, Santa Teresa diz que a gente precisa de uma regra de vida. Não se trata de algo reservado a religiosos, consagrados, a freira, né? Não. Mas de um princípio espiritual universal. A alma que deseja avançar, ela precisa ordenar o tempo, ela precisa ordenar as suas prioridades, ela precisa ordenar os meios pelos quais ela busca a Deus. Ela precisa de uma estratégia espiritual. Ainda mais num mundo corrido, não é? Num tempo corrido como que nós estamos. É tudo muito acelerado, né? O tempo é o mesmo, mas estamos vivendo num ritmo muito mais acelerado. Nesse tempo de rede social, de internet, tecnologia, alta tecnologia, então tudo é muito rápido. Os dias, embora continuem tendo 24 horas, eles parecem ter sido encurtados, mas não é por causa da velocidade. Passa muito rápido e a gente acaba acumulando muitas coisas. Então, ter uma estratégia espiritual ou uma regra de vida é fundamental. Organizar o seu tempo, organizar as suas prioridades, organizar os meios para conseguir. Tem pessoas que, por exemplo, trazem o desejo, né, no coração, é um desejo que Deus coloca no coração de alguém. Qual o problema? E elas passam, por exemplo, a desejar a missa diária. Qual o problema com isso? Qual o problema da pessoa desejar a Santa Missa diária e a Santa Missa diária? Fazer exercício todo dia não é exagero. Não é? Alimentar o seu corpo todo dia não é exagero, é uma necessidade. Por quê que eu não posso alimentar essa necessidade que a minha alma tem? Então, não é? Se não concorda, pelo menos respeita. Enfim. Mas pessoas que têm o desejo da Santa Missa diária. E aí, muitas vão dizer, podem até dizer assim, mas eu não consigo. De fato, algumas não conseguem mesmo. Elas têm o seu dia, não é? Aquilo que o seu dia comporta, elas não conseguem mesmo. O horário não bate, não encaixa, a distância não consegue mesmo. Mas muitas conseguiriam se ordenassem, se conseguissem se organizar. Em muitos casos, o que falta não vai ser tempo, mas o que falta é organização. Não é? Não estou dizendo que é uma regra geral. Existem casos e casos, cada um examine a si. Mas estou chamando a atenção para um ponto. Em muitos casos, o que há não é falta de tempo, é falta de organização. A pessoa que diz, eu queria ter vida de oração, eu queria rezar, mas eu não tenho tempo. O que falta, nesse caso, e aqui é regra geral, não é tempo. O que falta é organização. Uma vida espiritual sem forma definida se torna facilmente vulnerável às distrações, à desolação e às tentações. Santa Teresa deixa claro que a oração mental, a oração pessoal, ela não é um elemento opcional nesse caminho. A oração não é uma opção. Ela chega a afirmar com força impressionante, no seu modo bem teresiano, que sem essa prática, a própria vida cristã se esvazia. Sem essa prática contínua, a vida cristã ela se esvazia. Em muitos casos, nós vamos, de repente, ser surpreendidos ali com um consagrado, ou até mesmo um sacerdote, não é? Que de repente abandona
Não só o seu ministério, que já é algo terrível, mas a vida com Deus. Sai de um ponto para o outro. E quantas vezes a razão está aqui? Porque a pessoa abandonou a vida de oração. Quantas vezes uma pessoa que inclusive chegou a coordenar um grupo, chegou a ser coordenador de ministério. Eu estou chamando a atenção porque se pensa, né, que aqueles que recebem um ofício, uma missão como essa, é porque já deram alguns passos ali na vida com Deus. Já estão servindo o Senhor. E de repente abandonam tudo. Passam a viver uma vida completamente fora, né, dessa realidade. E qual foi o princípio da queda? Abandonar a vida de oração. Aos poucos foi substituindo a vida de oração, até mesmo muito ocupado com as coisas de Deus, fazendo as coisas para Deus, mas abandonou a vida de oração. E aí, essa caminhada se torna insustentável. Se nunca o olharmos e considerarmos o quanto lhe devemos, se nunca olharmos para Deus e considerarmos o quanto lhe devemos, a morte que ele sofreu por nós, eu não sei como poderemos conhecê-lo nem realizar boas obras a seu serviço. A oração é apresentada não apenas como meio de progresso, mas como condição para permanecer no caminho. É nesse contexto que aparece um dos conceitos mais fortes de toda a obra teresiana, a determinada determinação. Tem um ponto da obra, do seu livro, que Santa Teresa vai dizer assim: ainda que o mundo venha abaixo, ainda que o mundo venha abaixo, não pare, não abandone a tua vida de oração. Não abandone esse caminho. Ainda que o mundo venha abaixo, não deixe a sua vida de oração. Ah, mais uma doença, mais isso, mais aquilo. Não abandone a sua vida de oração. Talvez você não consiga rezar daquele jeito que você rezava diante de uma situação que acontece, mas você vai descobrir uma outra maneira de rezar. Neste leito de hospital, onde essa cama é um outro altar, onde eu me ofereço em sacrifício. Aqui, cada gemido é uma oração a Deus, mas não abandone a vida de oração. Não se trata de entusiasmo passageiro, mas de uma decisão firme, cotidiana e concreta de não voltar atrás. Algumas pessoas acham que basta tomar essa decisão uma vez na vida. Não. Você vai precisar tomar essa decisão todos os dias. Você vai precisar tomar essa decisão todos os dias. Como um eco daquela primeira decisão, mas vai precisar tomar essa decisão todos os dias. Renovar esse sim todos os dias. A alma será tentada a negociar compromissos, a adiar horários, a relativizar pequenas infidelidades. E por isso ela ensina que o progresso não depende de grandes feitos extraordinários, mas de pequenas fidelidades mantidas com rigor. Vou dar um exemplo aqui do casal, né? Um casamento em crise. Vamos fazer uma viagem, vamos fazer a viagem dos sonhos para resgatar o nosso amor, para restaurar o nosso matrimônio. Nenhum problema com a sua viagem, façam. É bom, é devido, de vez em quando, se pode, façam. Mas saibam, vamos lá, que o progresso não acontece nos grandes feitos extraordinários. Mas o progresso, o resgate, a restauração, acontece nas pequenas fidelidades mantidas com rigor. São nos pequenos detalhes
de cada dia. É na rotina, é no cotidiano. Assim se dá com Deus. Não são nos grandes feitos extraordinários, mas é na fidelidade de cada dia, nas pequenas coisas, sem relativizar, sem negociar compromissos, sem adiar horários. Os santos, eles não possuíam despertadores com a opção de soneca. O ponto não é o despertador, mas o princípio. Quem começa a ceder nas pequenas decisões diárias enfraquece a vontade e abre brechas para o inimigo. Quem começa a ceder nas pequenas decisões diárias enfraquece e abre brechas para o inimigo. Voltando para o exemplo do casal, o que é que nós vamos ver, não é? A traição, o adultério, a ruptura, a separação. É o que de grande nos chama a atenção. Mas isso já é o produto, já é o resultado de pequenas falhas diárias, de pequenas infidelidades que foram enfraquecendo o relacionamento e abrindo brechas lá atrás. Nós vamos ver a queda, o abandono do ministério, o sair da igreja. Mas isso é o resultado de pessoas que... Isso é o resultado de quem começa a relativizar as pequenas coisas do dia, começa a negociar os compromissos com Deus, começa a adiar os horários na sua vida de oração e de repente vem esse resultado terrível. E não importa até que ponto você já avançou. Sim, sempre é possível cair, sair do castelo. A disciplina exterior protege a fidelidade interior. A disciplina exterior... Ai, irmã Maria Raquel, mas Deus não está com relógio marcando o tempo e a hora que eu faço cada coisa. É verdade. Mas nós não estamos falando da necessidade de Deus de estar marcando seu tempo, não. Nós estamos falando da necessidade que você tem para se permanecer fiel a Deus. Entende? Então, esse rigor exterior, essa disciplina exterior, sim, no seu compromisso, nas suas prioridades, nos seus horários, na sua fidelidade diária, esse compromisso exterior, ele reflete a sua fidelidade interior. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Essa disciplina exterior reflete a fidelidade interior. Ah, mas vamos para o casal de novo, né? Que a gente vai compreender. Mas eu amo a minha esposa desse jeito. Ah, mas eu amo o meu esposo, eu amo a minha família desse jeito. Sem priorizar, sem zelar, sem atenção. Não. A sua disciplina exterior reflete a sua fidelidade interior. Antes de trair fora, já traiu dentro há muito tempo. Antes de romper por fora, já rompeu por dentro há muito tempo. Um outro elemento fundamental é a consciência de que ninguém avança sozinho. Isso aqui eu quero tratar com vocês no dia de amanhã. Abra o seu livro Imitação de Cristo, capítulo 19. Espera aí. Eu não marquei aqui o livro, mas é só confirmar aqui se é o livro 1, capítulo 19. Página 112 da nossa edição. Muitas pessoas estão
interessadas em adquirir o livro Imitação de Cristo, ainda está disponível na livraria? Loja Hesed, basta você acessar a nossa livraria, ainda está disponível, tá, gente? É um livro para você ter a vida toda, e eu tenho planos com esse livro para o futuro, tá? Não vai acabar na quaresma, não. Os exercícios do bom religioso. Considere aqui o bom religioso aquele que deseja crescer nessa amizade com Deus, aquele que começou a nutrir, a ter vida interior. Hoje, você ouviu no Rosário da Madrugada um testemunho fortíssimo. Se você perdeu, vai lá. Uma esposa e mãe que perde seu pai, sua mãe, seu esposo e seus 2 filhos. No espaço, se não estou enganada, de 4 anos. Pai, mãe, esposo e os 2 filhos. E se viu assim, sozinha. E ao ouvir aquilo, a primeira pergunta que nós nos fazemos é: como ela suportou? Como? E a resposta, meus queridos aqui, é aquela mesma que nós estamos dando todos os dias: vida interior. Amizade com Deus. A melhor parte, aquela que Jesus falou, né? Que nós meditamos lá no Evangelho de São João, a parte que não será tirada. Escolheu a melhor parte, a parte que não será tirada. E essa vida interior lhe dá a consciência, inclusive, para saber lidar com tudo isso. E por isso ela vai testemunhar e dizer: não perdi. Porque perde quem não sabe onde está. E eu sei que eles estão com Deus. Eu sei que eu os reencontrarei. Eu os devolvi a Deus. É uma história linda. Inclusive de reconstrução. Porque hoje, essa senhora, com alegria, não sem saudade, não sem dor, mas com essa alegria espiritual, com esta fé firme, teve a sua vida toda, não vou dizer refeita, porque não se trata de refazer, mas a sua vida continuou e a sua história é linda. Hoje casada, hoje podemos dizer sim com outros filhos, com netos, porque a história não acaba, não é? Na dor, no Calvário. A história de quem caminha com Deus, ela termina sempre na glória. E a cruz, que é escândalo, né? Que é loucura para os judeus, para os pagãos, para nós é poder de Deus. Ó cruz, né? Tu reinarás, vitória. É isso que nós entoamos na Sexta-feira Santa. Então a vida do bom religioso deve resplandecer em todas as virtudes, de modo que seja ele interiormente tal como exteriormente é visto pelos homens. Sem filtros, né? Sem máscaras. E muito mais há de ser interiormente do que o exteriormente se vê. Pois é Deus quem nos vê e a quem devemos principalmente reverenciar onde quer que estejamos, caminhando puros como anjos na sua presença. Não é porque o outro vai ver. Nossa, eu tenho que ir à missa, porque se eu não for, Ave Maria, fulano, não, né? Às vezes com os nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens, e tem que ir porque o meu pai mandou eu vir, vai assim mesmo, e pai, pô, bota para ir, tá errado não, coloca para ir. Mas aqui falando, né, para aqueles que decidiram já, por si, decidiram ter essa caminhada, não é porque o outro vai ver. Não é porque o outro, não, mas é porque Deus é a minha principal testemunha. Deus é a minha principal testemunha e o meu trato é com Ele. Entre eu e Ele. Não é porque eu vou jogar na internet e não é nenhum problema de testemunhar lá. Mas não é por isso. É porque Deus é a minha principal testemunha. O meu trato é com Ele. Devemos renovar todos os dias o nosso propósito
e excitar-nos ao fervor, como se tivéssemos vindo hoje pela primeira vez à conversão. E dizer: ajuda-me, Senhor, no bom propósito e no teu santo serviço, e dai-me agora que comece hoje a viver perfeitamente, pois nada é quanto até aqui tenho feito. Sempre renovar. Lembra do sim que eu falava? Sempre renovar este sim, sempre renovar este propósito, fazendo com que hoje pode ser melhor do que ontem. Cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade única que a vida nos está dando, de fazer diferente, de fazer melhor. Ontem foi péssimo, não significa que hoje tem que ser pior. Ontem foi péssimo, hoje pode ser bom. E amanhã pode ser melhor. E depois pode ser o melhor que eu puder para Deus, por Deus, porque para Ele é o melhor. O melhor dos meus anos, o melhor dos meus dias, o melhor da minha energia, o melhor do meu pensar, o melhor do meu sentir, o melhor do meu existir. É para Ele. Conforme o nosso propósito, é o curso do nosso progresso. E muita diligência se faz necessária a quem quer progredir bem. Precisa ser diligente, precisa ser pronto. A história do café, irmã Maria Jana, lembra? Lá em Portugal. Que às vezes a gente diz que quer, mas não quer. Diz que quer, mas não quer. Estou eu, numa van, com a nossa querida irmã Maria Joana, e ela começa, queria tanto café, e tinha uma cafeteria do outro lado. Mas quero tanto café, eu disse, bom, tem uma cafeteria bem ali. Ah, não vou lá não. Eu disse, então a senhora não quer. Não, eu quero café. Não, quer não. Tem uma cafeteria do outro lado da rua que a senhora não quer atravessar para comprar o teu café. Ou pelo menos a senhora não quer o suficiente. Eu falava, aí ela foi. Agora a senhora realmente queria café. Ainda trouxe um docinho. Eu aprendi isso com a minha mãe, ela fazia isso, né? Mãe, estou com fome. Eu dizia, filha, às vezes no meio, né? Não era numa hora de uma refeição, nada, estou com fome. Minha mãe dizia, filha, tem fruta na geladeira, tem um bolo que eu comprei, está em cima da mesa, tem isso. Não vou lá não. Eu dizia, você pode estar com muita coisa, mas com fome você não está não, porque senão você ia lá buscar. Às vezes a gente quer as coisas prontas, né? Era bom que alguém fosse lá, pegasse e trouxesse para mim. Era bom que alguém fosse lá e buscasse o meu cafezinho. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Na vida espiritual, na vida interior, não tem como delegar, não. Ou você vai lá na fonte, ou você vai ficar com sede. Ninguém pode rezar no seu lugar. Claro. As pessoas podem rezar por você. Para que você se converta, né? Para que você melhore, para que você se abra à graça. Mas as pessoas não têm como se relacionar com Deus no seu lugar. Você não tem como progredir, avançar, delegando essa tarefa. Vida interior, vida espiritual, a gente não delega. É você quem tem que, com determinada determinação, tomar a peito, ser responsável e dar os seus passos. Agora, uma coisa eu te garanto. Quando lhe faltarem forças, o próprio Deus vai te levar nos braços. Mas não dá para delegar. Alguém pode até dar passos com você, pode segurar na tua mão para que você caminhe, mas é você quem tem que dar os passos, é você quem precisa decidir. É você quem precisa se relacionar com Ele. O nosso propósito, conforme o nosso propósito, é o curso do nosso progresso. Se falha a miúde quem concebe fortemente um propósito. O que fará aquele que raramente ou de modo menos fixo a algo se propõe? De diversas maneiras, por outro lado, acontece a deserção do nosso propósito e mal passa uma leve omissão dos exercícios sem algum prejuízo. Nós abandonamos o propósito.
E quando omitimos os exercícios espirituais, nós teremos prejuízo. Outro dia eu ria porque alguém dizia assim, minha Nossa Senhora, eu passo 1 ano fazendo academia para esse resultado aqui tão pouquinho. Aí eu passo 1 mês sem fazer exercício, eu fico pior do que eu estava 1 ano atrás. Não é justo. Pensa agora na vida espiritual. É tal qual ou pior. Aquilo que você demorou anos para conseguir, na vida espiritual, você pode perder numa tacada só. Era o que São Francisco de Sales dizia, né? Quando ele conquistou a virtude da mansidão, e um filho dele lá fez uma raiva e ele disse, meu filho, não me faça perder num minuto o que eu demorei 20 anos para conquistar. Você pode perder num minuto aquilo que você lutou anos para conquistar. Por isso, a determinação de avançar, por isso a disciplina, por isso a diligência, por isso a prontidão. O propósito dos justos fundamenta-se mais na graça de Deus, no qual sempre confiam em tudo aquilo que empreendem, do que na própria paciência. É claro que esse projeto, ele tem que ser confiado a Deus. Tudo é obra de Deus, é graça de Deus. Mas é preciso a disposição do coração. Mas é claro que esse projeto, ele está nas mãos de Deus. Eu sou totalmente dependente da graça. Sem Ele nós nada podemos fazer. Não está em poder do homem o seu próprio caminho. Se por razão de piedade ou propósito de utilidade fraterna, o acostumado exercício, vez por outra, se omitir, poderá recuperar-se facilmente mais tarde. Às vezes, em nome da santa caridade, a gente vai precisar deixar um exercício espiritual, algo para depois. Mas ele está dizendo aqui, recupera-se facilmente. Mas se, porém, se abandona com facilidade pelo tédio do espírito, por negligência, isso é coisa bastante culpável, que como algo nocivo se percebe. Ir à missa aos domingos é preceito. Ou seja, faltar à missa aos domingos sem uma razão grave é um pecado mortal. Mortal. Contudo, se você está indo para a missa, por exemplo, e tem um acidente grave no caminho, e aquela pessoa acidentada, né, ela precisa da sua ajuda, é um dever seu parar e fazer todo o necessário, ajudar aquela pessoa, mesmo perdendo a Santa Missa. Porque é um dever, é em nome da caridade. Como a igreja é linda, como nós somos bem orientados, como nós somos conduzidos com excelência. Se possível, eu vou à missa no outro horário, mas ainda que foi a última missa do dia, não há outro horário, eu não estou em falta. Deus e a igreja que nos ensina e nos orienta isso. Mas quando nós perdemos por negligência, isso é nocivo. Empenhemo-nos quanto possamos e ainda cairemos levemente em muitas ocasiões. Sempre, no entanto, se há de ter como propósito algo determinado e se hão de propor, sobretudo, aquelas coisas que mais nos são de impedimento. Quanto mais difícil, mais firme tem que ser o seu propósito. Todas as nossas realidades exteriores e interiores hão de ser perscrutadas igualmente e ordenadas, pois ambas as esferas são úteis ao próprio progresso. É preciso cuidar do interior e é preciso cuidar também das práticas exteriores, porque ambas são úteis ao progresso. Se não consegues recolher-te continuamente, faça de vez em quando, pelo menos. Se não consegue estar o tempo todo recolhido, mas escolha momentos, uma vez no seu dia em que você possa estar assim. Pela manhã, propõe. De tarde, examina teus costumes.
como hoje te portaste em palavras, em obras e pensamentos, pois em tais coisas, quiçá, muito a miúde ofendeste a Deus e ao próximo. Então, pela manhã, você se propõe, você veio para o rosário, você adorou, você rezou em casa e você fez bons propósitos. E não deixe que aquele dia termine sem que você faça um exame de consciência. Onde eu fui firme hoje no propósito, na minha busca de Deus? Onde eu caí? Onde eu fui infiel? A imitação de Cristo está dizendo, por mais firme e determinado, a gente sempre deixa alguma coisinha ali a desejar. Então, o exame de consciência, que aqui já é um outro ponto, que nós podemos também falar no segundo momento. Não consegui concluir o capítulo, tá? Mas amanhã nós vamos retomar este assunto. Quero tratar com vocês também a importância, não é, de ter boas companhias, das amizades, o quanto elas são importantes nesse caminho de progresso espiritual, de avanço na amizade com Deus. E aqui é um ponto muito importante, você não pode perder. Amanhã nós vamos falar sobre o prejuízo das más companhias, a necessidade de nutrir bons relacionamentos, bons amigos nessa caminhada com Deus. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.